Aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, e a repórter Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes, vai trazer para a gente os detalhes. Olha, aleluia, Maju! Inauguração do trecho norte do Rodoanel, essa ligação rodoviária tão relevante, não só para a cidade de São Paulo, mas para o transporte de cargas em todo o país, porque facilita principalmente o deslocamento de caminhões sem a necessidade de entrar na capital paulista. O que vai ser inaugurado hoje e o que muda em termos de logística, Maju? Bom dia. Tudo bom, Thaís? Um bom dia a você, ao Cláudio, a todo mundo ligado aqui na tela do Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Bom, esse primeiro trecho do Rodoanel Norte vai ser liberado aos motoristas a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, mas hoje, daqui a pouco, às 10 horas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai participar de uma cerimônia que vai marcar a entrega, a inauguração desse primeiro trecho do Rodoanel Norte. Isso acontece 13 anos depois do início dessas obras. Ao todo, Thaís, são 24 quilômetros de extensão desse primeiro trecho, do quilômetro 129 ao 153, e que vai ligar as rodovias federais Fernão Dias e Presidente Dutra, além também de se conectar ao trecho leste do Rodoanel, na altura da rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. Segundo o governo do estado, esse trecho conta com pistas duplas e 3 faixas de rolamento por sentido, e vai ter pedágio naquele esquema free flow, que o motorista é cobrado pela tag ou também pela placa do veículo, não terá aquela praça tradicional do pedágio, e os valores dependem da categoria. Então, moto, por exemplo, o pedágio no valor de R$ 2,19, carro R$ 4,38, já os caminhões R$ 8,77. A estimativa do governo de São Paulo é que esse trecho, que passem ali todos os dias cerca de 40 mil veículos, entre eles 10 mil caminhões, o que vai liberar o trânsito, a fluidez, diminuir o congestionamento de vias importantes aqui da cidade de São Paulo, como as marginais Pinheiros e Tietê. Lembrando que a previsão de entrega desse trecho era em 2014. Essa obra foi paralisada diversas vezes por questões ambientais, questões técnicas, falta de dinheiro. A última vez que essa obra foi paralisada foi em 2018, na gestão de Márcio França, e foi retomada, então, em abril do ano passado, pela gestão Tarcísio de Freitas. A responsável, a concessionária, é a Via Ápia, que ganhou o leilão, a licitação, e vai poder explorar esse trecho do Rodoanel Norte por 30 anos. Então, o custo total desse trecho é de quase 3,4 bilhões, sendo 1,35 bilhão do governo de São Paulo e 2 bilhões pagos pela concessionária Via Ápia. Lembrando que o trecho 2 do Rodoanel Norte, que vai seguir ali até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na cidade de São Paulo, tem uma previsão de entrega no segundo semestre de 2026. De acordo com o governo, as obras ali estão em 30% de execução. E é um trecho, do Rodoanel muito importante, porque faz a ligação ali do Porto de Santos com a rodovia Fernão Dias e também liga os estados de São Paulo e Minas Gerais ao Nordeste. E esse trecho do Rodoanel Norte, como eu disse, será liberado amanhã, a partir das 6 horas da manhã, mas hoje tendo uma cerimônia que vai marcar oficialmente a entrega, a inauguração desse trecho às 10 horas, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Volto com você. Obrigada, então, a Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto, olha, esse caso do Rodoanel, tirando a especificidade da obra, não é? Uma obra difícil, de fato, complexa. Agora, mostra tanta coisa sobre o Brasil, né? Primeira delas é a dificuldade que a gente tem de ter celeridade em projetos que são tocados pelo setor público. Porque essa discussão começou quando Mário Covas era governador de São Paulo. Olha quanto tempo faz isso. E até lá não havia o projeto de uma ligação que não permitisse que caminhões entrassem no coração da maior cidade do país para seguir para o sul, para o norte, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Olha isso. Olha isso. Bem, a obra começou, parou, teve tudo no meio, desde dificuldade com licenciamento ambiental, principalmente nesse trecho norte, como também empresas contratadas
que não deram conta do recado naquela crise depois da Operação Lava Jato, em que tanta empreiteira no Brasil deixou de ser operacional. Ou seja, esse é um caso que se arrasta há muito tempo e, do ponto de vista político, Cláudio, também tem uma relevância, porque é uma obra histórica que foi se arrastando em governos do PSDB, sendo entregue ali aos pedacinhos e que agora, na gestão Tarcísio de Freitas, que quebrou esse domínio do PSDB no governo de São Paulo, tem esse trecho tão relevante que vai ser entregue hoje. Pois é, Thaís, é chocante, né, a gente observar que essa obra foi iniciada em 1998. 98, impressionante, né? E está sendo inaugurada quase 20 anos depois do previsto, né? O previsto era 2006. E ainda falta um pedaço importante que vai ficar para depois, viu, Cláudio? Pois é, e aí o que você percebe assim, é que ainda que aqui e acolá tenha havido a decisão política do governador de então de tocar a obra, mas aí sempre esbarra nessa estrutura empoderada que nós temos, infelizmente, né, que tem a condição ou a prerrogativa de paralisar obras. É impressionante isso, independentemente do prejuízo que provoque. E aí vai desde a perereca lá da qual o Lula se queixava lá no início do primeiro governo, né, que paralisou uma obra importante na rodovia da BR-101. Né? Isso. Até qualquer coisa é pretexto para a questão ambiental, para tudo e etc., independentemente que há um ser vivo ali no ecossistema, que é o ser humano, que precisa de melhores condições, inclusive de mobilidade urbana, né? E não só, mobilidade de uma maneira geral. A gente assiste essa facilidade, né? O Brasil é vítima exatamente dessa verdadeira indústria da paralisação de obras que nós assistimos. Aqui em Brasília, em todos os estados, né, há coleções de obras importantíssimas que foram paralisadas. Ao contrário do mundo inteiro, no mundo inteiro não tem as safadezas que nós vemos aqui nas concorrências públicas, né? E na relação promíscua entre governantes e empreiteiras. Mas onde quer que exista uma irregularidade numa obra, pune-se a irregularidade, punem-se os responsáveis pela irregularidade. Mas a obra não, porque quando pune a obra, você pune a população inteira, a sociedade. Foi exatamente o que aconteceu nessa triste história aí que retardou todo o processo de construção do Rodoanel, que nem sequer chegou ao final. Bem, primeiro trecho vai ser entregue hoje, amanhã liberado.